Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje a doutora Fernanda está com uma notícia muito boa, né? Porque com todas essas regras aí do INSS, tudo mais ou menos, né, doutora? Mas assim, mas tem jeito ainda, né? Não é? Porque hoje a doutora, olha só, eu já me entusiasmei e só de ler o nome aqui eu fiquei entusiasmada, né? A regra de transição da aposentadoria por meio de pontos, porque hoje nós sabemos que o homem, né, com quantos anos o homem se aposenta, doutora? Por idade, a aposentadoria do homem é aos 65 anos e das mulheres é aos 62 anos. 62 anos. Isso daí eu percebi que desanimou muito, né? Porque a pessoa, eu mesmo, né? Graças a Deus que eu já me aposentei. Agora a doutora vai ver minha revisão aí, né? Eu mesmo que já aposentei, comecei a trabalhar com 13 anos. Aí você pega uma pessoa aí que com 13 anos já estava registrada, aí vem com essa novidade, né? A pessoa desanima. A senhora teve bastante, assim, clientes que chegou a desanimar, falando, doutora, e agora? O que eu vou fazer? Olha, tenho todos os dias. Muitos clientes que nos procuram para fazer o planejamento previdenciário, que é para planejar quando vai poder se aposentar, com quanto vai poder se aposentar, ficam nesse desânimo. Será que eu vou chegar até lá? Essa é a frase que eu mais ouço dos clientes. Será que eu chego até lá? Será que compensa eu contribuir tanto até lá? Mas a gente traz ainda informações de regras que já estavam vigentes antes da reforma da Previdência Social lá em 2019, que ainda estão valendo com algumas transições, pois a reforma da Previdência realmente veio para dizer que só vai se aposentar com 62 anos mulheres e 65 homens. Então, assim, tudo que a gente tem ainda de alento para passar para os trabalhadores, as pessoas que contribuem para a Previdência Social, a gente gosta de estar enaltecendo porque, assim, ainda há regras, possibilidades, não só uma possibilidade, né? Para que essa pessoa possa atingir a tão sonhada aposentadoria, que é a premiação por tantos anos de trabalho. Porque nós não sabemos que o nosso ânimo, o nosso pique vai diminuindo, não é? E como? Só quem se recorda, faz essa memória do quanto você tinha mais atividade, era mais ativo no início de uma carreira, e depois mais pra frente, sabe quanto o trabalho às vezes vai ficando árduo, né? Mas assim, é importante lembrar que a lei 8.213 de 91 houve uma alteração em 2015 prevendo a aposentadoria pela regra de pontos, você somando idade mais tempo de contribuição para poder ter a aposentadoria integral sem aplicação do fator previdenciário. Em 2015, quando veio a Lei 13.183, todos os trabalhadores comemoraram com esta lei, porque o que mais afligia os trabalhadores de se aposentar cedo, com idade precoce, era a questão do corte do valor do benefício pela aplicação do fator previdenciário. E aí fala assim, poxa, eu já tô com todo esse tempo de contribuição, mas eu me aposentar com essa idade está reduzindo muito a aposentadoria. Então aí o governo criou essa lei, alterando o artigo 29, incluindo o item C, permitindo a aposentadoria por pontos, onde você somando ponto mais idade, não se aplicava o fator previdenciário. Todo mundo ouvia falar muito da regra do 86-96, 85-95, foi quando tudo começou isso em 2015.
Essa regra de pontos da aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário foi mantida com a reforma da Previdência, como uma regra de transição. Então, o homem e a mulher podia, desde 2015, optar pela aposentadoria por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, se a pontuação do tempo de contribuição mais idade desse essa pontuação do 86,96. Então, o que aconteceu? Esse 86,96 é a pontuação que ficou em 2018, antes da reforma da Previdência. Que todos falavam assim, poxa, para somar essa pontuação é alto, porque a mulher tinha que, de toda forma, ter os 30 anos de tempo de contribuição e o homem tinha que ter os seus 35 anos. Então, somando isso com a idade, ainda ficava numa idade mais elevada. Mas quando você fazia o cálculo do valor que iria vir dessa aposentadoria, a pessoa refletia e falava, compensa esperar mais um pouquinho. É isso mesmo. Porque ficava com uma renda muito boa. Porque o fator previdenciário sempre foi um índice que reduzia muito o valor inicial dessa aposentadoria. Então, muitos trabalhadores acabaram postergando a data de entrada do pedido de aposentadoria para elevar essa renda. E com a reforma, isso foi mantido. Tá? Então todas as pessoas que entraram antes está sendo mantida. Ela tem direito adquirido. O que acontece? Essa regra foi mantida com a reforma da Previdência, mas como uma regra de transição. Tá? Eu me lembro que transitoriamente. A gente gosta de... Eu quis falar a respeito disso, somente disso, porque a gente já tratou desse tema quando falou das regras gerais da reforma da Previdência, mas assim, para deixar bem claro que isso ainda é possível, com algumas mudanças, mas como uma regra transitória. Ao longo do tempo, isso vai terminar. Porque com a reforma da Previdência adotou essa regra de pontos? Adotou. Mas a cada ano trabalhado e cada ano de contribuição vai elevando essa pontuação, tá? Então, a partir de 2020 já começou essa regra de pontos fazer essa elevação de 1 ponto a cada ano trabalhado, tá? Então, Solange, o que a reforma da Previdência fez de mudança com essa lei que já veio em 2015 foi elevar essa pontuação a cada ano trabalhado. Então, essa pontuação que nós tínhamos em 2018 do 86,96 começou a ser elevada. Entendeu? Então 2021, 2020 já começou a elevar, daí 2021 nós já estávamos em 88 pontos para as mulheres e 98 pontos para os homens. E assim vai indo sucessivamente aumentando esse ponto. Mas aí, por exemplo, né, pelo que nós estávamos conversando antes, tem um tempo limitado e é até 2033, isso ou não? Isso, porque senão vai chegar ao ponto que a pessoa nunca vai atingir essa pontuação. Então, o que a lei colocou na reforma da Previdência é que essa elevação de 1 ponto a mais vai finalizar em 2033, onde a pontuação da mulher é 100 pontos e do homem 105 pontos. Se você pegar isso e começar a fazer a subtração da idade com um ponto, veja que para você fazer 100 pontos, né, você não consegue ter menos que 50 anos. Entendi. Menos que 60 anos, Solange, porque, veja, com 60 anos, para você atingir 100 pontos, a mulher tem que ter 40 anos de trabalho. Então, veja que vai chegar a um patamar que a mulher não vai conseguir mais atingir essa pontuação. O que vai sobrar? Somente a aposentadoria programada, que é por idade, aos 62 anos. Então quer dizer que vai sair elas por elas. Ainda é interessante essa regra de pontos agora, né? Agora, por causa do fator previdenciário que ele é excluído.
O que teve de mudança do que era da Lei 13.183 de 2015 para os dias de hoje? Aquelas médias de contribuições que você descartava os 20%, agora não descarta mais. É a média de todas essas contribuições. E a mulher com 15 anos de tempo de contribuição vai começar com aquela média de 60% e aumenta 2% a cada ano a mais trabalhado, tá? Então, nessa regra de pontuação, ela muitas vezes consegue essa aposentadoria integral de 100% dessas médias, tá? Sem aplicação do fator previdenciário. Essa regra de transição da aposentadoria por pontos é ainda a regra que garante o melhor valor de benefício para as pessoas que visam essa aposentadoria. Agora fala para mim, doutor, e essa regra de pontos aí vale para todos os trabalhadores? Então, não. Já vem, quer ver? Lá vem. Vem. Porque isso, como eu falei, a reforma da Previdência pegou e deixou essa lei de 2015 valendo após a reforma, mas como uma regra de transição. Quem já estava trabalhando, para não sentir tão drasticamente de repente que poderia aposentar com 43, 50 anos, de repente só com 62 anos mulheres e o homem 65. Então, para que mesmo conseguisse esse tempo de contribuição mais elevado, poder ter uma renda melhor. Mas para os novos trabalhadores que começaram a contribuir para a Previdência Social após a reforma da Previdência, não tem mais essa possibilidade de conseguir essa aposentadoria pelo sistema de pontos. Somente aposentadoria por idade, 62 mulheres, 65 homens. Essa idade vai ser idade mínima. Ninguém dos novos trabalhadores vai conseguir aposentar antes de atingir essas idades mínimas elevadas. E 62, 65. Isso. Então, isso vale para quem já estava contribuindo antes da reforma da Previdência. A aposentadoria pela regra de pontos é interessante pelo valor do benefício que você vai conquistar. Então, toda vez que você for pretender buscar a sua aposentadoria, compensa, tem que fazer o cálculo, verificar se você se enquadra só na aposentadoria por tempo de contribuição, com as regras de transição para atingir os 30 ou 35 anos, ou se você, com a soma da idade mais tempo, consegue essa aposentadoria pela regra de pontos, que o valor do benefício vai ser um pouco melhor, tá? Então, antes de pleitear a aposentadoria, deu tempo, calma, vamos fazer conta, vamos verificar se você não vai conseguir um benefício com um valor melhor, e às vezes você esperando 1, 2 anos, pouca coisa, tá? Então, meu conselho não vá pedir aposentadoria no INSS, entrar lá no aplicativo requerer sem fazer conta antes. Planeje a sua aposentadoria, para você saber o quanto vai ser essa sua renda. Faça essa simulação não só do tempo de contribuição, mas do tempo da contribuição, dos valores que foram contribuídos desde julho de 94 para frente, para verificar como vai ficar a sua aposentadoria para fins de valores, que isso é interessante pela regra de pontos, tá? Então nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, mas precisa o quê? Fazer um plano. Não dá para você simplesmente abrir lá o aplicativo e o simulador dizendo que você já pode pedir sua aposentadoria. Vai calcular o valor dessa sua aposentadoria, porque com a reforma da Previdência, quem já estava trabalhando tem 3 possibilidades de atingir essa aposentadoria. Tem regras dessa transição que ainda pode beneficiar se você esperar um pouco ou se você contribuir um pouco mais. Então, essa dica primordial, planejar a sua aposentadoria. Então, não esquece da dica da doutora Fernanda hoje, planejar a sua aposentadoria, né? Para que realmente a gente que trabalhou tanto aí na vida, vamos planejar direito, não vamos fazer aí, eu quero me aposentar e vai de qualquer jeito e depois, né? Isso, depois não pode renunciar. Depois não pode renunciar.
Doutora, muito obrigada pelas dicas. Doutora Fernanda, né, no Quiz da Previdência, sempre trazendo notícia nova para mim e para os nossos telespectadores. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.